Este aqui é o Lendo Ficção como um Filósofo, um programa do canal Ex Libris DHB. Então vou tentar, em outras partes, outras vezes, outros vídeos, trazer uma visão filosófica de livros de ficção que eu leio. Hoje eu escolhi este aqui, Eu, Robô, do Isaac Asimov. Então eu quero dizer nesse vídeo que o Asimov é um filósofo, foi um filósofo da tecnologia disfarçado de escritor. Então ele escreveu muitas ficções para trazer essa visão da filosofia, muitos debates, adiantou muitos debates da filosofia da tecnologia, principalmente sobre essa questão de tecnologia, né, de robótica. Então, assim, quem foi o Asimov? Né? Quem não conhece, hoje, inclusive, no dia 6 de abril de 1992, foi o dia que ele faleceu, né? Depois de ter vivido uma vida bastante profícua, no sentido de produzir muitas coisas, muitos textos, escreveu bastante. Né? E ele era de origem russa e foi para os Estados Unidos. E ele se teve toda a formação dele na área de química, também teve outras formações em outras áreas também, né, de áreas mais de humanas, mas a formação dele básica foi na área de química, inclusive chegando ao doutorado. E ele é muito um divulgador da ciência. Né? Ele escreveu outros textos de não ficção também, onde ele procurava assim trazer a ciência, né, de uma forma mais acessível a todas as pessoas. Então a gente pode encarar, inclusive, os textos de ficção dele como uma espécie de experimentos mentais. É isso que eu vou até trazer, vou mostrar para vocês alguns pontos desse livro aqui do Eu, Robô, em que ele vai debatendo algumas coisas de filosofia bem pesada, mas ele traz de uma forma bem mais acessível. Então, assim, quando que foi escrito o robô? Né, ele mesmo tem nesse livro, nessa edição aqui, né, da Aleph, no final tem um pós-fácil onde ele comenta sobre como que o processo dele de escrever isso, dos contos que ele foi escrevendo, porque na verdade são vários contos aqui dentro. Tá? São contos assim onde vai tendo um desenvolvimento aí, né? São 9 contos, onde vai tendo um desenvolvimento da robótica. Né? E é bem legal até a maneira como ele constrói cronologicamente, os robôs vão ficando cada vez mais fortes, mais pensantes, né? Com um intelecto mais poderoso. Então ele começou lá em 1939 escrever o primeiro conto para esse livro, né? Depois, claro, ele vai aperfeiçoando e termina a versão final de como a gente tem hoje, esses 9 contos, ele terminou em 1950. Né? Então, quer dizer, ele começa a escrever bem no finalzinho do início da Segunda Guerra, então ele tem essa mentalidade do pós-guerra, uma mentalidade que estava vendo a tecnologia com reticências, e ele mesmo, o Asimov, ele fala, eu quero escrever contos de robô onde não seja tão pessimista. Né? E aí a gente pode até encaixar ele dentro da filosofia da tecnologia como alguém, um determinista tecnológico e um otimista tecnológico. Então, quer dizer, ele meio que vai apontar que não tem o que a gente fazer contra a tecnologia, né? Elas vão surgir, os robôs vão surgir, vão se aperfeiçoando, né? Mas isso não quer dizer que isso é uma coisa ruim, necessariamente. Né? Então ele vai mostrando, até colocando alguns pontos de limitações, alguns pontos onde os seres humanos têm que tomar cuidado, né? Para que seja um futuro promissor, no que quer dizer aí no sentido da robótica. Ele menciona também nesse pós-fácil, o Asimov, que essa palavra ela surge inicialmente numa peça do Karl Čapek, de 1921, essa peça, onde esse tcheco, o Čapek, ele trouxe pela primeira vez esse termo robô, que em tcheco quer dizer trabalho forçado. Né? Então, também aí mostrando, né, essa visão pessimista. O Čapek tem outros livros, né, outras obras bem interessantes, que vale a pena ler também. Ele era filósofo de formação, então ele tem uns debates bem interessantes. Bom, conta a estrutura do livro. Eu já mencionei que são vários contos, né, e a cronologia, né, onde vai aumentando a capacidade dos robôs. Isso é bem interessante, a organização que ele vai pondo. Né, você vai vendo, vai sentindo, né, à medida que vão tendo ali as preocupações dos personagens principais e tal, né, com relação ao robótico, como vai sendo lidado. Né? Contado, tem uma entrevista algumas vezes com a psicóloga que é a responsável, né, a Susan Calvin, que é psicóloga roboticista, então ela é responsável por cuidar dos robôs,
do funcionamento dos robôs, como eles estão. Então é bem interessante isso. E já no começo ele apresenta as famosas leis da robótica. Né? Então, para quem tem essa edição, ele apresenta na página 65, ele apresenta as famosas 3 leis da robótica, que inclusive vão ser tomadas, emprestadas dele, do Asimov, e entrado na roboética, que não existia na época, né? Mas que vai entrar na roboética para pensar até na forma quando você for fazer, quando você for construir um robô. Tinham que seguir essas 3 regras. Quais são elas? Então, um é que a primeira regra, um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. A segunda é que os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei, no caso, ferir um ser humano. E a terceira regra é que um robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então isso é a base. Algumas pessoas vão dizer que ele fez essas 3 regras já com alguns furos para que ele pudesse escrever os contos e a fuga de alguma dessas 3 leis, né, a limitação de alguma dessas 3 leis, e os robôs pegando e às vezes entrando em conflito, né, com relação a essas 3 leis. E é isso que ele explora nesses contos. Né? Você vai vendo cada conto, tem o teste de cada uma dessas leis, às vezes mais do que uma lei em cada conto, né, mas vai testando uma lei, mostrando, né, que algumas vezes os robôs podem entrar em conflito, né, isso pode gerar até um problema nas próprias máquinas, né, de entrar em conflito com essas leis da robótica. Mas de qualquer forma, isso é usado até hoje, pensado, por exemplo, a gente vai construir carros autônomos, então a gente tem que pensar nessas 3 regras. Né? Então, um carro autônomo ele não pode ferir um ser humano, né? Ou permitir que um ser humano sofra algum mal. Aí você já vê assim, peraí, mas um carro autônomo está andando dentro com uma pessoa dentro, né? Mas a pessoa está dormindo dentro do carro, o dono daquele carro. Mas o robô esse carro autônomo vai atropelar uma pessoa, que seja. O que o carro faz? E o carro, se ele desviasse dessa pessoa na rua, ele ia cair num desfiladeiro e ia matar o dono ali dentro. O que o robô deve fazer? Né? Então já entra aí, a gente já vai vendo. Então são infinitos debates filosóficos que a gente tira daí. Até hoje é debatido muito, né, com relação à inteligência artificial, à robótica. E ele traz aqui, isso é bem interessante, que você vai lendo e você vai vendo alguns questionamentos que a gente faz hoje com relação à inteligência artificial. Né? Então, ele vai trazendo isso. Um outro ponto que ele traz, que é bem forte também dentro da filosofia da tecnologia, é o complexo de Frankenstein, chamado complexo de Frankenstein. Né? Que todo mundo conhece, a história de Frankenstein, né? Aquele o doutor Frankenstein, que cria um ser que foge do controle. Né? E ele não previa isso. Né? Então, é exatamente isso que é o complexo de Frankenstein. A gente cria, né, tecnologia e essa tecnologia foge do nosso controle. A gente não tinha previsto esse uso da tecnologia, a gente não previa que a tecnologia ia se perder. Né? Então, é exatamente isso que é o complexo de Frankenstein. Ele fala que ele se inspirou, ele cita essa ideia, né, ali, lá na página 278, ele fala assim, que há uma possibilidade dos robôs progredirem além da possibilidade de um detalhado controle humano. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, será que isso é possível? E às vezes algumas pessoas falam que os algoritmos são isso. Às vezes você cria os algoritmos lá de uma maneira tão complexa que ele faz coisas que as pessoas... Mas eu não programei ele para fazer isso, eu não pensei que ele poderia fazer isso. Fugiu do controle. Muitas vezes acontece isso com tecnologia. Isso é o comum. Produzir uma tecnologia, ela sai do controle. Mesmo os computadores no início, eles tinham um propósito específico. E as pessoas foram tomando, né, os computadores e foram usando para outras coisas que não eram previstos inicialmente, né, que eram para questões militares e tal. Então, fugiu do controle. Né? Tem muitos autores, o Neil Postman vai falar isso também, desse complexo, vai explorar um pouquinho mais essa ideia do complexo de Frankenstein, e ele explora aqui também. E outro todos os robôs que tem aqui, né, nesse livro Eu, Robô, tem um cérebro positrônico. Né, e a ideia é, será que eles são seres sencientes? Será que eles pensam, sentem? Né, aí o Asimov ele fica assim nessa ambiguidade um pouco. Quando você está lendo, você percebe que ele é um tanto quanto ambíguo com relação a isso. Né? Então, ele vai falar que os robôs eles são construtos humanos e eles são limitados
e também eles possuem valores humanos. Então até as falhas humanas que os seres humanos não previram vão transparecer, né, nesses robôs, porque são limitados, né? A criação do ser humano, ele não previu tudo que podia acontecer. Então ele tem essas limitações. É muito interessante porque você vai lendo e às vezes você pensa assim, não, mas ele é extremamente otimista. E de repente ele vai e larga uma dessas, assim, dizendo, né, peraí, tem uma limitação. Olha, toda hora tem esse questionamento, né? Pensa que ele está escrevendo em 1939, 1950, né? A ideia de um autômato, né, era muito arcaica ainda, né? Uma coisa bem básica, né? Então, imaginar que realmente pudéssemos ter inteligência artificial, robótica extremamente avançada como temos hoje, né? Era bem difícil naquela época, né? Mas ele já estava prevendo algumas coisas. E uma outra coisa que ele menciona também, né, dentro de muitas outras coisas, eu vou só falando alguns pontos aqui, é que ele fala que essas 3 leis da robótica, elas, na verdade, são princípios essenciais que orientam a maior parte dos sistemas éticos do mundo, ou a maioria, né, ou muitos dos sistemas éticos do mundo. Então, por exemplo, a primeira regra robótica, né, a primeira lei da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano. Né? Então, está lá relacionado, ele mesmo relaciona, né, numa certa passagem, ali, num dos certos contos, com amor ao próximo. Né? Segunda lei, os robôs devem obedecer à ordem dos humanos. Né? Ele relaciona submeter-se à autoridade apropriada, obedecer a leis, a regras, costumes. A terceira lei da robótica, um robô deve proteger sua própria existência, né? O instinto de autopreservação. Então tudo isso também ele vai linkando, vai mostrando que existem paralelos também nos sistemas éticos. Né? Ele não tirou do nada essas leis da robótica. Né? E por último, que eu queria ressaltar, que dá para a gente relacionar com filosofia da tecnologia, é a ideia do conhecimento tácito, que é uma ideia bem cara ao Michael Polanyi, né, que estava escrevendo por essa época aí. Não sei se o Asimov ele tinha conhecimento do Polanyi, mas é uma ideia do conhecimento tácito que o Polanyi menciona, né, falando que a gente tem coisas que a gente não consegue explicar. Né, a gente faz, mas a gente não consegue explicar. A gente tem habilidades tácitas, né, que a gente desenvolve a partir da prática. Né? Por exemplo, andar de bicicleta. Né? A gente não consegue explicar como andar de bicicleta. A gente consegue andar. A gente tenta ensinar nossas crianças, nossos filhos, mas a gente tem, né, uma dificuldade de explicar. Faça assim, assim, assim. Né? Fazer um pão. Né? Você vai aperfeiçoando ali, um mestre padeiro, ele vai aperfeiçoando, mas ele sabe fazer, mas ele não sabe explicar exatamente, né, qual que é o segredo, digamos assim. Né? Então, o Polanyi ele falava, existe muito conhecimento tácito na ciência, na tecnologia, que a gente não consegue explicar. E o Asimov, numa passagem bem interessante, ele fala exatamente isso, mostrando que nem tudo a gente vai resolver com tecnologia. Nem tudo, a robótica não vai substituir todos os trabalhos dos seres humanos. Ele fala assim, lá pro finalzinho, já no último conto, na página 294, ele fala, olha um exemplo, né, isso pela boca de um dos personagens ali. A indústria do algodão envolve compradores experientes para adquirir algodão. Estou citando aqui. O procedimento adotado por eles é puxar um tufo do algodão de um fardo aleatório de determinado lote. Eles vão olhar esse tufo, apalpá-lo, talvez ouvi-lo estalar enquanto fazem isso, testá-lo com a língua, e através desse procedimento vão determinar o tipo de algodão que aqueles fardos contêm. Há mais ou menos 12 tipos de algodão. Como resultado de suas decisões, as aquisições são feitas por certos valores, as misturas são feitas em certas proporções. Ora, esses compradores não podem ser substituídos pela máquina. Por que não? Pergunta um outro personagem ali. Os dados envolvidos não são complicados demais para essa inteligência artificial, são? Para essa máquina? É provável que não, responde. Mas a que dados o senhor se refere? Nenhum químico da área têxtil sabe com exatidão o que o comprador testa quando apalpa um tufo de algodão. Presumivelmente existe o comprimento médio dos fios, sua textura, a extensão e a natureza da sua maciez, o modo como eles se mantêm unidos e assim por diante. Dezenas e dezenas de itens ponderados de forma subconsciente, com base em anos de experiência. Mas a natureza quantitativa desses testes é desconhecida. Então não temos nada para fornecer à máquina, não tem como a gente fornecer esses dados para a máquina para ela aprender como escolher o algodão. Nem os compradores conseguem explicar seu critério. Eles só conseguem dizer, bem, dê uma olhada.
O senhor não consegue distinguir se é assim ou assado? Há inúmeros casos como esse. No final das contas, a máquina é apenas uma ferramenta que pode ajudar a humanidade a progredir mais rápido ao tirar das suas costas o peso dos cálculos e das interpretações. A tarefa do cérebro humano continua sendo a que sempre foi: descobrir novos dados a ser analisados e inventar novos conceitos a ser testados. Então, você vê que é bem interessante porque ele é extremamente otimista com relação à tecnologia, com relação aos robôs, aqui no caso. Ele é determinista, mas ele fala os seres humanos não vão ser substituídos pela máquina. Porque tem muitas coisas, conhecimentos tácitos, que a gente não sabe explicar totalmente e a máquina nunca conseguirá desempenhar. Né? Então, deixo a sugestão de vocês lerem esse livro aqui. Né? É uma bela edição da editora Aleph. Né? Eu, Robô, do Asimov, ele é genial, né? Todos os livros dele é genial, mas esse livro aqui, né, um tema bastante interessante, bem gostoso de ler, escrita extremamente fluida, né, e que traz esses insights da tecnologia. Né? Então, fico por aqui, né? Quem quiser gostar aí, compartilha, né? Pretendo fazer mais vídeos de lendo ficção como um filósofo, tá? Aqui no canal Ex Libris DHB. Até mais.